A Psychology 360 analisa de perto como a forma como as mulheres cumprimentam pode revelar muito mais do que um simples olá. A maioria dos homens acredita que perceberia instantaneamente se uma mulher quisesse dormir com eles. Eles imaginam flertes ousados, contato físico óbvio, ou talvez até mesmo um convite discreto e direto. Mas aqui está a reviravolta. Quando a atração sexual é genuína e ela está disposta a agir de acordo com ela, seus cumprimentos se tornam estranhamente carregados de significado. A psicologia por trás disso mostra que o desejo muitas vezes transparece nas menores ações. Na verdade, os segundos iniciais de uma interação podem expor muito mais do que ela jamais diria abertamente. Vamos analisar isso e examinar como os cumprimentos dela podem comunicar muito sem uma única palavra. Você pode se surpreender com a quantidade de sinais que enviamos inconscientemente por meio da linguagem corporal. Você provavelmente nunca pensou muito em um cumprimento como uma mensagem silenciosa. Mas aqui está a realidade. Quando alguém se sente atraído por você, o corpo responde de maneiras difíceis de esconder. Um cumprimento deixa de ser apenas um comportamento educado. Ele se transforma em uma janela para o subconsciente. Neste vídeo, vamos explorar as maneiras sutis, porém poderosas, pelas quais a saudação de uma mulher pode revelar que ela está te vendo de uma forma muito diferente. Se você já teve curiosidade sobre como a atração se manifesta em um olhar, um toque ou até mesmo uma mudança na voz, você está prestes a ter uma visão fascinante do comportamento humano. Isso vai além do romance. Trata-se dos sinais profundos e primordiais que enviamos todos os dias sem perceber. Vamos começar com a primeira coisa que você pode notar: o contato físico. Quando o desejo está presente, a saudação dela pode incluir uma demonstração física sutil, mas inegável. Não é um abraço casual. É aquele tipo de abraço em que o corpo dela se alinha com o seu, em que os quadris dela se aproximam mais do que o normal. Há algo intencional na maneira como ela se pressiona contra você, quase como se estivesse marcando território, mas de uma forma natural e instintiva. Talvez a mão dela demore um segundo a mais nas suas costas, ou o peito dela permaneça pressionado contra o seu enquanto ela se afasta. Isso não é puramente amigável. É um vislumbre do que ela está imaginando. Esse toque prepara o corpo dela para a intimidade, e quando ela já está te imaginando nu, encontrará um motivo para diminuir a distância física imediatamente. O que isso realmente mostra é que a maneira como uma mulher te cumprimenta fisicamente revela muito mais sobre o que se passa na mente dela do que você imagina. Não se trata apenas de proximidade. Trata-se de como ela cria uma conexão entre vocês dois naquele momento. Pense nisso. A maneira como ela posiciona o corpo, o espaço que ela permite e como ela te toca, podem sinalizar uma atração mais profunda. Esses sinais de desejo nem sempre são óbvios, mas estão lá. Agora, vamos falar sobre contato visual. A maioria dos cumprimentos amigáveis envolve um olhar rápido, mas quando há intenção sexual, o olhar dela muda. Ela pode percorrer lentamente o seu corpo, dos seus olhos até o seu peito, ou até mais abaixo, demorando um pouco mais do que o necessário antes de olhar para cima novamente. É sutil, mas é real. Rápido o suficiente para ser ignorado, mas longo o suficiente para você sentir. Em psicologia sexual, isso é conhecido como olhar avaliativo. É o subconsciente dela avaliando você rapidamente como algo mais do que apenas um amigo. A mente dela já está imaginando você sem roupa. O fascinante é o quão revelador isso pode ser. O contato visual não se trata apenas de interesse. Trata-se de confirmar silenciosamente essa atração. Quando uma mulher dedica um segundo a mais para realmente olhar para você, ela está se comunicando sem palavras. O olhar dela se torna uma ferramenta, muitas vezes o primeiro indicador de um desejo ou emoção mais profundos. Agora vamos explorar o tom da saudação dela. Quando ela diz olá, pode haver algo diferente no sorriso ou na suavidade da voz. Talvez ela o veja do outro lado da sala, e o sorriso se torne brincalhão, até mesmo um pouco torto.
É como se ela estivesse se lembrando de algo íntimo, algo que só vocês dois compartilham. A saudação não é apenas casual. Ela carrega um significado implícito. Ela está reconhecendo não apenas você, mas também a tensão e a atração entre vocês. O sorriso dela, o tom suave, é como se ela estivesse te contando um segredo. Uma piada interna que você ainda não ouviu, mas que ela já está imaginando. O que isso realmente sugere é que a saudação dela não se trata apenas de boas maneiras. Trata-se de criar o clima para algo mais profundo. É uma preliminar que acontece através de um olhar ou um sorriso. A tensão é inegável. Sutil, sim, mas inconfundível. Se você já recebeu uma saudação assim, provavelmente sentiu a energia mudar instantaneamente. E tem a saudação que invade seu espaço pessoal. Essa não é a interação usual em que alguém mantém uma distância confortável. Quando uma mulher te cumprimenta entrando no seu espaço sem hesitar, é um sinal. Ela está testando como é estar perto de você. Talvez ela se incline um pouco demais ou encoste em você mais do que o necessário. O cabelo dela pode roçar seu ombro, ou a mão dela pode tocar levemente seu braço enquanto ela fala. Tudo se resume à proximidade. O quão perto ela consegue chegar sem dizer nada. Qualquer coisa. De acordo com pesquisas de proxêmica, as pessoas geralmente mantêm estranhos a pelo menos 60 centímetros de distância. A atração, especialmente a atração sexual, rompe essa barreira. Quando ela te cumprimenta de uma distância menor, não se trata de amizade. Trata-se de experimentar a sensação de estar bem perto de você. Isso sinaliza um teste de limites, para ver o quão confortável essa proximidade é para ambos. Se você sente o calor, não está imaginando. A invasão de espaço dela é intencional e enraizada na intimidade. Agora, vamos falar sobre o poder do toque. Quando uma mulher te cumprimenta usando não um, mas 2 pontos de contato, isso não é coincidência. Talvez ela te abrace e depois coloque a mão no seu braço enquanto se afasta. Ou ela aperta sua mão enquanto a outra repousa brevemente no seu peito. Esse segundo toque não se trata de equilíbrio. É uma mensagem em camadas. Na psicologia evolucionista, esse cumprimento com toque duplo acelera a intimidade. Mostra que ela se sente confortável com a proximidade física e está avaliando sua reação. O interessante é que múltiplos toques não são apenas gestos amigáveis. Eles servem para fortalecer a conexão e observar como a interação se manifesta. É um teste para a intimidade, uma verificação rápida para ver se há conforto mútuo. Esse segundo toque é um sinal claro. Ela não está apenas te aquecendo. Ela está explorando a profundidade da conexão entre vocês. Finalmente, vamos falar sobre mudanças na voz. Você já reparou como a voz dela muda quando ela te cumprimenta? É sutil, mas a atração pode fazer com que o tom mude. Pode ficar mais lento ou um pouco mais grave. Ela pode prolongar seu nome, quase saboreando-o. Isso não é fingimento. É uma resposta natural ligada à excitação. A voz dela reflete isso, muitas vezes sem que ela perceba conscientemente. É um dos sinais mais fáceis de ignorar, mas está lá se você prestar atenção. O que isso nos mostra é que a voz dela é outro sinal subconsciente. Ela não transmite apenas palavras. Ela carrega emoção, atração e desejo. Quando você percebe essa mudança, é mais do que uma simples alteração no tom de voz. É um sinal de que ela está sentindo algo diferente ao te cumprimentar. Então, o que tudo isso significa? Esses pequenos comportamentos aparentemente insignificantes se combinam para formar um quadro muito maior. Uma mulher que quer dormir com você geralmente comunica isso muito antes de dizer qualquer coisa diretamente. Isso se manifesta na forma como ela te toca, como ela te olha e como o cumprimento dela parece incomumente pessoal. Esses não são gestos aleatórios. Eles estão profundamente ligados à atração, ao desejo e à forma natural do corpo de comunicar o que as palavras muitas vezes não conseguem. Compreender esses sinais te dá uma ideia de como os outros se sentem. E quando se trata de atração, o corpo fala alto e claro.